E agora aqui no podcast da 333, estamos aqui com o Luiz Rangel e com a Lisandra, que vão trazer assuntos aqui para nós atualizados. Vamos começar pelo Luiz, pontuando, Luiz, questões relacionadas a crises, né? O que poderíamos pontuar em momentos de crise, né? A gente sabe que o corte de custo é a primeira decisão, a primeira decisão a ser tomada, né? Mas quais ferramentas nutricionais podem ser aliadas a este momento sem perder a produtividade? Então, eu acho que mais importante talvez do que a ferramenta é o momento e aonde, em que fase do suíno trabalhar com ingredientes mais econômicos ou trabalhar com níveis nutricionais diferentes. Então, por exemplo, o César Pupsil Gabosa, da Universidade de São Paulo, que é um pesquisador que faz a análise de custos da suinocultura paulista. Ele tem um trabalho bastante interessante que eles reduziram o custo da ração de creche, substituindo o plasma sanguíneo spray dry por um ingrediente mais barato, por uma farinha animal que supostamente poderia substituir o plasma de maneira econômica. E existem várias formas de baratear essa ração. Porém, o que aconteceu foi que, até o abate, esses animais apresentaram um pior desempenho e um maior custo. Então, o que ele conclui é que o lugar, o momento, a fase, a etapa de se economizar não é na creche, mas sim nas etapas de terminação, por exemplo, né? Então, eu iria por aí na abordagem dessa questão. Perfeito, Luiz. E ainda dentro, né, dessa linha de raciocínio, Lisandra, como a gente poderia pontuar como equilibrar, né, custos versus produtividade versus nutrição dentro do modelo da agroindústria? Certo. Bom, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão que todos fazem, né? A pergunta que não quer calar, né? Que não quer calar, né? Mas, então, equilibrar, né, os custos da produtividade, da nutrição na suinocultura, ela é o modelo ideal da agroindústria hoje, né, para um negócio ser sustentável e eficiente. Isso é certo, né? Então, como a gente sabe, o custo com alimentação pode representar até de 70% a 80% do custo de produção. Então, é uma conta bem alta, né? E o importante disso tudo, o que a gente considera na empresa, é a diversificação das matérias-primas. Que, por exemplo, o milho e o farelo de soja, eles sempre tiveram um protagonismo dentro da agroindústria. E a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Pensar de formas diferentes. Como o Rangel falou, né, que, por exemplo, a substituição, né, de uma matéria-prima pela outra não deu resultado, né? Às vezes dá resultado, né? E no caso, diversificação de matéria-prima, hoje a gente pensa assim, ó, o que tem, no caso, na tua região de matérias-primas alternativas que sejam substitutas ao milho e ao farelo de soja. E hoje, dentro da empresa, já é uma realidade a gente usar farelo de canola, farelo de arroz integral, que são substitutos ao milho e ao farelo de soja. Só que com isso, a gente tem que pensar também que são matérias-primas que têm fatores antinutricionais. Então, esses fatores antinutricionais a gente tem que cuidar. Quando a gente for usar essas matérias-primas, tem que usar enzimas que sejam que tenha uma boa digestibilidade, que o animal tenha uma boa digestibilidade, né? Então, além das matérias-primas alternativas, a gente também usa essas enzimas que a gente pode valorizá-las, fazendo com que tenha uma redução de custo em fórmula, não perdendo o resultado, né? Então, são ações que a gente faz no dia a dia para ter essa eficiência. Ações no todo, né? Isso, né? Isso. E em tempos de crise, né?
a melhor nutrição que a gente fala, né, para a melhor conversão IGPD, pode não ser a melhor opção. Então, a gente tem que pensar, então, na nutrição, mas de olho sempre no custo por quilo vivo. Claro, mas quando estamos com uma boa margem, a gente pode nos dar o luxo de melhorar, né, essa conversão, reduzindo os dias de alojamento através de uma nutrição mais forte. Mas quando a margem é negativa, fazer o melhor custo por quilo vivo, se for possível, reduzir o peso de abate, restringindo perdas ao máximo. Ou seja, equilibrar o processo. É um equilíbrio que a gente, né? tem que fazer, né? Uhum. Perfeito. E pontuando agora questões de estratégias, né? Quais são, né, as principais estratégias e inovações atualmente adotadas na suinocultura brasileira para impulsionar a produtividade do setor? Então, eu vou, obviamente, eu tenho que puxar a brasa pro meu suíno, né? E não é o peixe, no caso aqui. Mas uma ferramenta, e isso é um fato, né? Hoje no Brasil, provavelmente 80% ou mais da suinocultura utiliza uma ferramenta que é uma ferramenta de proteína funcional, que seria o plasma, né? E recentemente, em dietas de creche, nós validamos a aplicação dele em diferentes inclusões, até para ajudar o nutricionista a definir quanto utilizar de acordo com a situação do mercado, como a Lisandra estava colocando. Então a gente trabalhou com 0, 83 gramas, 170 e 300 gramas num experimento. E nós observamos uma melhora na saída de creche, ao redor dos 65 dias, que variou entre 800 gramas e 1,7 kg, se eu não me engano. E ao abate, isso gerou até quase 4 quilos de maior peso, o que representa quase 4 dias de economia ou esse maior peso com a mesma idade, né? Então é uma ferramenta altamente efetiva que ajuda não só no desempenho, mas em sanidade. Concomitante a isso, foi observado pelos pesquisadores uma redução no índice de pneumonia desses animais. Então isso vai afetar, além do desempenho, tem condição de afetar a quantidade de animais que vão para o DIF no frigorífico e até talvez na condena desses animais. E esse é o próximo passo das pesquisas que a gente vai desenvolver. Então é uma ferramenta bastante comprovada, bastante utilizada e bastante efetiva. E eu iria por aí, respondendo a tua questão. Perfeito, Luiz. Como que a gente poderia também pontuar essas abordagens no sentido, qual o impacto, né? O impacto positivo em relação aos resultados da produção? Então, no caso, como eu coloquei, a gente utilizando 80, 170 ou 300 gramas, a gente conseguiu melhorar o peso na saída de creche de 800 gramas a 1,7 kg, dependendo da inclusão. E ao abate, essa melhora ela foi maximizada também, né? A partir de 160 gramas, a gente conseguiu, se eu não me engano, 2,5 kg ao abate a mais, mas com 300 gramas a gente conseguiu 3,5 kg a mais nesse animal. Bem então é uma tecnologia que a gente sabe que na saída de creche ela dá um bom desempenho, mas a gente não tinha dados, ou existem poucos dados na literatura que acompanham o desempenho desses animais até o abate, né? O número, a regra que se usou sempre foi para cada quilo a mais da saída de creche, isso representa 2 quilos ao abate. No caso, a gente conseguiu multiplicar isso por mais do que 3 vezes. O peso na saída de creche, num tratamento, ele deu 800 gramas,
só que ao abate deu como 3,5 kg. Então isso multiplicou várias vezes o peso de saída, a melhora na saída de creche em relação aos... multiplicou, né? Maximizou o peso desses animais, ajudou eles a... Talvez eles não estivessem tão bem na saída de creche, mas por ter usado essa tecnologia, ao abate eles apresentaram um peso bastante significativo, né? E com menos problemas de saúde ao abate, o que é importante também, porque se o animal, não adianta nada a gente levar o animal até o abate e chega no frigorífico, ele é descartado ou condenado, né? Tem toda a questão relacionada à saúde. À qualidade mesmo do suíno. Além de somente o peso, né? Perfeito. E outras ferramentas importantes, assim, que a gente está dando uma olhada dentro da empresa, né? A nutrição de precisão também, que a gente tanto fala, né? Que é o sonho de consumo de qualquer nutricionista, né? Então, tem uma adoção... Isso tudo são viabilidades que a gente estuda dentro da empresa. A adoção de um NIR inline para te conseguir, em tempo real, formular, né, aquelas matérias-primas, milho, farelo de soja, que está passando já na linha de produção, a gente já tem uma fórmula mais consistente, né, com a realidade daquele momento. E isso é super importante. E em relação à redução de custo, que a gente pode até reduzir de 5 a 10 reais por tonelada de ração, utilizando um NIR inline. E também pela sustentabilidade, porque tu está colocando ali teus aminoácidos, a tua proteína, de acordo com a formulação. E não, às vezes, que tu demora ali 1 semana, 10 dias, para te ter um resultado em fórmula, para te refazer a tua matriz nutricional e utilizar. Isso é bem interessante. Um acompanhamento aí para ser bem assertivo. Né? E também o uso de sistemas automatizados nas granjas, né, de fornecimento de ração, porque a gente tem a nossa curva de consumo que a gente faz de acordo com a nossa genética. Mas tu conseguindo colocar um sistema automatizado, tu vai estudar a tua curva de consumo interna, a tua realidade, com o teu macho, com a tua fêmea. Aí, a partir daí, ajustar essas curvas para te ter um consumo de ração também mais de acordo com as fases dos animais. E a gente está tendo também uns bons resultados de melhora de conversão alimentar. Trazendo essa tecnologia. Trazendo essa tecnologia. Perfeito. Fica aqui o nosso agradecimento a Luísa, Elisandra, pela participação aqui no podcast da 333. Muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece.